Graça e paz, meus amados. Eu, José Alves Rocha, no canal Profecias Consumada, no YouTube. Trazendo uma série, um vídeo com a série de parte, ao qual eu falo sobre o risco dos religiosos que vive socado dentro de um templo feito por mão de homem, comendo comida estragada, debaixo de uma lei que já foi terna por Cristo, debaixo de uma lei que traz maldição, debaixo de uma lei que não reflete nada na sua vida. Mesmo aqueles que são livres, escolhidos, predestinados e salvos, estão dando soco no ar, dando murro em ponta de faca, fazendo coisa, iludido por falta de sabedoria e de dar lugar a revelações da graça. Então ficam abandonando as suas famílias e se ajuntando com a família do pastor, dando dinheiro ao pastor. Porque, meu amado, deixa eu dizer para você, não tem jeito. É terra ungida de Israel. Você tem que pagar. É óleo ungido para você comprar, para abençoar a sua casa. Você tem que pagar. É vassoura para varrer o capeta que está atrás da tua porta. Você tem que pagar. É água do Jordão. Você tem que pagar. É chave para abrir porta de emprego. Você tem que pagar. Sem contar, meu amado, das ofertas, dos dízimos e das rifas que são feitas dentro das igrejas. É venda de vasos, é venda de lençóis, é venda de roupa. E tudo isso por um preço exagerado. Mas você, para mostrar sua fé e para mostrar ao pastor que é crente e que crê, você vai lá e compra. E vai passar fome em casa. E se humilhar na hora que vê o pastor chegando de carrão. E aí começar a dizer dentro da tua casa, infernar o seu marido ou a sua mulher. Tá vendo aí, desgraçada? Nós não tem fé. O pastor, ao carrão que comprou, ao filho do pastor, e nós andamos passando necessidade. Falta de fé. O devorador está dentro da nossa casa. Você pegou seu dinheiro de lá, meu amado. Você abençoou o pastor e ficou amaldiçoado, sofrendo as consequências. É assim ou não é? Hoje você não precisa de mais nada disso. Hoje é só você parar, aguardar, chegar o seu dia. Corpo volta ao pó como era antes. E o espírito volta a Deus que o deu. Corpo volta ao pó como era antes. E o espírito volta a Deus que o deu. Pronto. Quem é de Deus é de Deus. E quem não é de Deus, ninguém pode fazer nada. Pastor não pode fazer nada. Jesus, meu amado, lê lá. Marcos 4, 11 e 12. Lê. Marcos 4, 11 e 12. Lê lá. Quando ele estava falando com os escolhidos dele, que se aproximava os filhos da perdição, ele começava a falar em parábola, para eles não entenderem. Mas nós somos melhor que Cristo. Queremos implantar dentro do coração desses bode, desse joio, e forçar eles a ganhar Jesus.
Coisa que nem Jesus fazia quando estava na terra. Então, irmão José, não tem o que evangelizar? Não, não é isso que eu estou te falando. Jesus não evangelizava. Mas ele sabia discernir os que eram dele e os que não eram dele. E como que eu vou saber? Pela palavra. Mas eu não posso pregar a palavra? Pode. Deus envia aqueles que estão se reconciliando com ele, porque já é dele. E abre uma abertura. E você, com uma palavra, você já reconcilia ele. Não é levando para uma igreja. É dando a ele entender que Jesus morreu com ele. Que essa obra já foi consumada. Que na cruz você já é dele. Ele vai entender. E mudar de postura. E vai começar a crer. É pela fé. Não é pelas obras. Assim que você sabe. Você conhece os escarnecedores. Você sabe as pessoas que chegam perto de você para escarnecer. Cala a boca. Sai de perto. E você sabe a pessoa que tem um prazer. Até te pergunta como funciona. Esse sim. Você fala. Para esse sim, você prega o evangelho. Ele vai ter um prazer de despertar dele a curiosidade de saber como funciona. E você é só explicar que ele já é de Deus. Daqui para frente é só ele ter que Jesus já salvou ele. E que ele não volte a praticar as obras más. Que a vez pode saber ele está praticando. E que ele já é salvo. E que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para eles. É isso que é o evangelho. Não é muita coisa. O homem que mais ganhou alma. O homem que mais falou a verdade para multidões. Foi um homem americano de nome Billy Graham. Como era a mensagem dele? Cristo cura, batiza e leva para o céu. Cristo cura, batiza e leva para o céu. Cristo cura, batiza e leva para o céu. Batismo não vale mais nada. Mas como ele não sabia, ele usava. Também não faz mal nenhum. Ele usava. Não precisa de batismo. Mas também não faz mal nenhum que se batiza. Não é o batismo que vai resolver os seus problemas. Você já é batizado em Cristo. Aí por falta de sabedoria a pessoa se batiza. Por causa da religião. E eles, a mensagem dele era essa. Ganhou os americanos quase tudo. Fez se voltar para Jesus. Cristo cura, batiza e leva para o céu. Era a mensagem dele, de Billy Graham. E por que nós temos que fazer um calendário? Não. Para poder fazer as pessoas se reconciliar? Não. Agora, para falar das maravilhas de Deus, sim. Aí sim, você tem que saber e tem que falar. Hoje é graça. E a graça é o reino de Deus, porque a lei já acabou. E acabou. Vamos lá. Para mais um vídeo. Hebreus 7,12. Hebreus 7,12. Pois quando se muda a sacerdócio, hoje não é mais Moisés, não é mais Caifás, não é mais os levitas, que eram os que cobravam o dízimo, muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Anos 70, caiu o templo, acabou o sacerdote. Não é 1970, é anos 70. Jesus é o sumo sacerdote. Porque 613 mandamentos era impossível a gente guardar. 613 mandamentos era impossível a gente guardar. Morria, porque se você guardasse 612,
e não fizesse os 613, o 1, você voltava a ser culpado de todos os 13 mandamentos e era apredejado. É dente por dente e olho por olho. Não está lá em Mateus 5 ou é 6? Dente por dente, olho por olho. É tudo. 613. 613. A igreja fala muito de 10 mandamentos que Deus mandou, mas 603 foi Moisés e aprovado por Deus, por causa das murmurações dos hebreus no Egito. Você que gosta de comer um pintado, sabe o que é um pintado, né, meu amado? Peixinho de couro. Proibido pela lei. Você que gosta de uma carninha de porco, proibido pela lei. Você que tem um filho bastardo, ele não pode entrar no templo para pegar em nada consagrado. Proibido pela lei. Você que é cocundo, baixinho, não pode entrar no templo, pregar numa coisa consagrada, proibido pela lei. Mulher que está, naqueles dias, menstruada, imunda pela lei, não podia entrar no templo. Desculpa. O homem que tinha o nariz chato, eu estava ferrado. Proibido entrar no templo. E aí vamos, meu filho. O homem que se deitar com o homem era morto. É feio? É. Pode? Não. Mas de acordo com a salvação, só Deus sabe. Ele pode ser salvo, não pode ser salvo. Isso é um problema com Deus. Mas pode sim entrar no templo. Mas naquele tempo não podia. O primo que se casasse com a prima estava debaixo de pecado. O homem que casasse com a tia estava debaixo de pecado. $613 mandamentos. 613 mandamentos. Você tem que cumprir os 613. Como a gente não podia cumprir, não tinha força para cumprir, Jesus veio cumprir no nosso lugar. Por isso que ele disse, não penso que eu vim abrogar a lei, nem a destruir, mas a cumprir. Mas não é porque ele queria cumprir. Porque Jesus sempre foi irrepreensível. Jesus não podia dar lugar. Ele, sendo justo, ainda foi morto pelos pecadores. Pense que ele não fosse justo. Mas lê Hebreus 6, do 1 ao 6. Tudo que Jesus fez cumprindo a lei era rudimento. Não é para você fazer. Não era para ele fazer. Lê lá. Hebreus 6, do 1 ao 6. Da imposição de mão. Do batismo que ele se batizou. Do juízo que ele falava hoje. Tudo isso hoje é rudimento de Cristo. Não é para se falar, para se fazer. Porque o mundo já foi julgado, já sofreu juízo. Jesus já voltou. Vai lá para Hebreus. Tudo já foi feito. E se você fazer hoje, tudo isso está debaixo de rudimento. Desses encantamentos. Desses preceitos cerimoniais da lei.
não é para nós fazer. E se você fazer, você está levando a Cristo à morte de novo, ao tropeiro da cruz. Lê lá, do 1 ao 6. Lá fala dos rudimentos de Cristo. O que é rudimento? Algo que foi feito que não era de precisão. Ele fez por obediência à lei. Mas senão ele não tirava a lei. Ele, para tirar a lei e implantar a graça, ele teve que cumprir a lei, porque nós não cumprimos. É isso que vocês não entendem. Mas lê lá em Hebreus 6 que vai dizer que tudo foi rudimento. Ele fez, mas não precisa que nós façamos, porque ele já fez. Amém, meu amado? 613 mandamentos da lei para os guardar. Não podia tropeçar em um ponto, porque era sem misericórdia. Sem misericórdia. Sem misericórdia. Tiago 2, 9 e 10. Tiago 2, 9 e 10. Que é Tiago, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando. Pecando. Sabe por que estão pecando, meu amado? Porque aqui é Tiago. Tiago, apóstolo. Tinha 2 Tiago, não era? Um deles era esse. Apóstolo de Cristo. Cristo aqui estava debaixo da lei. Estava todo mundo debaixo do pecado. Por isso que era rudimento de Cristo. Fala em Hebreus. Debaixo do pecado. E Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado para perdoar e tirar os pecados. O seu sangue ainda não tinha derramado pela nova aliança do Novo Testamento. E a lei os condena. A lei nos condena. Hoje nós não estamos mais debaixo da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, está fora da lei. Que Cristo é o fim disso aqui, ó. Nenhuma condenação há. E a lei os condena como culpado. Como culpado. 10. Porque quem quebrar um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então você era morto e apredejado ou preso. Você não podia quebrar um ponto dos 613 mandamentos, que você era culpado de quebrar todos. E para você não tinha misericórdia. Era sem misericórdia. A lei era sem misericórdia. Entendeu, meu amado? Por isso Jesus, ele não tinha precisão de cumprir a lei. Mas em meu lugar e no seu lugar, que nós não tínhamos condições de cumprir a lei, 613, nós não cumprimos 10. Agora pense 613. Ele veio e quebrou, mas você retrocede para debaixo da lei. Continua a estar debaixo de preceito, de mandamento e de ordenança. Não é isso? Ainda Tiago, Gálatas 3, 10 e 11. Gálatas 3, 10 e 11. Os que confiam na sua obediência, a lei estão debaixo, ou debaixo da lei, tá? A lei estão debaixo da lei. A lei estão debaixo olha, meu amado. Os que confiam na sua obediência, a lei, estão debaixo da maldição. É por isso que eu digo para vocês que os que estão socados dentro de um templo, guardando alguns pontos da lei, não precisa ser tudo, alguns pontos da lei,
Você está aqui, ó, meu amado. Não é eu que estou dizendo para vocês. Não foi eu que escrevi. Está na tua Bíblia. Gálatas 3, 10 e 11. Lê lá. Está debaixo de maldição. Você está debaixo de maldição. Se você toma ceia, está aqui, ó. Debaixo de maldição. Se você se batiza, está aqui, ó, debaixo de maldição. Se você jejuma, está aqui, ó, debaixo de maldição. Porque tudo isso são pontos da lei. São rudimentos que Cristo fez, mas não é preciso você fazer. Cristo já cumpriu no seu lugar a lei, por isso ele veio para cumprir a lei. Maldição, maldição de Deus. Então, debaixo de maldição de Deus. Ah, pois, as Escritura Sagrada diz, quem não obedecer de novo, obedecer sempre a todo o que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Não é do diabo não, meu amado. De Deus. A maldição de Deus. Por isso, essa série de vídeo é para me dizer da maldição que leva vocês à religião. E vocês se julgam. Vocês se julgam, seu tal, seu salvo. E aqueles que estão fora do templo feito por mão de homem, que nós somos o templo de Deus. Você diz que ele é um filho do diabo, está condenado ao inferno. Olha a sua situação. Você que diz que os outros estão condenados ao inferno. Olha a sua situação. Leia a Bíblia e sabe entender o que é a graça de Cristo. Ou volte para Moisés e tem que cumprir os 613 pontos sem tropeçar em um ponto. Versículo 11 de Gálatas 3. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. Está ouvindo aí, meu amado? É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. Pois as Escrituras dizem, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. E se você tem fé, você não precisa de nada. A fé é sua, é plantada por Deus, eu já falei no vídeo. Você não precisa de nada. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. Já lhe mostrei qual é os pontos da lei. Que Jesus já fez. E não é para nós fazer. Quando lá em Hebreus 6, do 1 ao 6, diz que é rudimento de Cristo, que você não é obrigado mais a fazer. Lá cito alguns pontos, mas é todos. Porque não foi preciso o escritor escrever todos. Escreveu alguns. Mas é valendo todos que Jesus fez. Não é obrigado você fazer. Porque ele já morreu neste lugar. Ele já cumpriu a lei por você. E se você vai cumprir algum ponto da lei por ele, alguma obra por ele, você está dizendo que ele fracassou. E não é aceito por Deus. Não é aceito por Deus. Por meio da fé é que você é aceito por Deus. Por meio da fé. Mas é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. E as igrejas, meu amado, é 50% de graça e 50% da lei. E não é aceito por Deus. Porque a Bíblia diz, quem tropeçar em um ponto da lei é culpa dela toda. Então você não é aceito por Deus. Entendeu? Você acha que eu estou mentindo? Não foi eu que escrevi não, tá? Está na tua Bíblia.
É recado de Cristo para você. Aqui é o Deus escrito, não é a Bíblia, tá? A lei era dividida em duas partes. O pecado de Adão e a lei de Moisés. O Novo Testamento também era dividida em duas partes. Os livros históricos e a biografia de Jesus. Jesus era a graça. E a graça. Já falei isso. Está ali escrito, protocolado, para que vocês aprendam e não esqueçam. 2 Coríntios 3, 13 a 16. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver. Que o seu brilho estava desaparecendo. Versículo 14. Preste bem atenção naquilo que eu falei. O brilho estava desaparecendo. 14. Mas eles não queriam compreender. É o que acontece hoje com os cristãos da graça, da lei, que vive colocando pretexto nos pregadores da graça. Mas eles não queriam compreender. Eles não querem compreender. Aqui nós estamos mostrando a Bíblia. Está dentro da Bíblia. Mas eles não fazem questão nem de ler a Bíblia se você mandar. De olhar aqui no monitor o que está escrito na Bíblia. Porque eles não queriam compreender. Até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, o Velho Testamento, a mente deles está coberta com um mesmo véu que estava desvanecendo na cara de Moisés. Moisés colocava um véu por causa do brilho, e aquele brilho, aquela glória estava se acabando, porque o dono da glória estava chegando, Cristo. Estava desvanecendo. Então ele tinha vergonha de mostrar. E aquela glória de Cristo era que cobria o rosto de Moisés, para que ele não falasse do desaparecimento do brilho da sua face, pelo um Cristo que estava chegando. Então o pessoal não via Cristo. Ele não falava de Cristo, mas só falava da lei. Assim como é lido a lei do Velho Testamento, o mesmo véu volta a tapar a Cristo na vida de vocês. Vocês voltam para a lei e está sem Cristo, porque o véu está tapando o brilho de Cristo no rosto de vocês. A mente deles estava coberta com o mesmo véu. A salvação que é dito na graça. Você vai ver Paulo falando em algum lugar de salvação. É salvação da mente. Para tirar o pregnamento da lei. Porque a mente está pregnada com a lei. Então, salvar a mente da lei. Para deixar o espírito da glória penetrar no lugar da lei. Mas os religiosos estão pregnados com a lei. Por isso que a salvação é da mente. Para tirar a lei dele, da mente deles. Até está coberta com o mesmo véu. Esse véu só é tirado quando as pessoas se unem com Cristo. Aí o brilho que desvaneceu em Moisés volta a clarear na mente daquele povo que está com a mente impregnada com a lei.
Por isso hoje nós temos a pior dificuldade de pregar a graça de Cristo. E somos bombardeados pelo YouTube. Bombardeado. Versículo 15. O mesmo agora, quando eles lê a lei de Moisés, olha, está vendo, meu amado? Mesmo agora, quando eles lê a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Ainda cobre a mente deles. Tapa. Por isso que nós temos a dificuldade de nós representar a glória de Cristo, o reino de Cristo, a graça de Cristo ao povo que está com a mente encoberta, que está apagada para Cristo e pregnado para a lei de Moisés. Salvação da mente. Salvação da mente. Em outra Bíblia diz que é da alma, diz que é do espírito, mas não é da alma, não é do espírito, é da mente, meu amado. Da mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as escrituras sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Se você não voltar para o Senhor, se você não dar lugar para as revelações, Você quer saber o que é a palavra revelações? É véu. Revelações. Quando você ora para que Deus te revele, revelar, ver de véu. Ver de véu. Quando você orar e pedir a Deus para te revelar, você está pedindo a Deus para tirar o véu de Moisés. Só é revelado para quem não tem o véu. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as escrituras sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Senão você vai estar com o véu, meu amado, com o véu de Moisés na tua cabeça, tapando a sua mente da glória de Deus, impregnado com a lei de Moisés e falando mal dos pregadores da graça. Não é isso que acontece? Tira o véu. Cura a sua mente. Salvação é da mente. Que tu é predestinado, escolhido antes da fundação do mundo. As igrejas não acreditam. Quem traz você para debaixo da lei, meu amado. E por debaixo da lei você viu. Está debaixo de maldição. E se julgando tal. Não é assim? E se julgando tal. João 1,17. Ele foi dado por meio de Moisés. A lei foi dada por meio de Moisés. Mas o amor e a verdade, lembra que eu falei da verdade? Vieram por meio de Jesus Cristo. A lei de morte, de condenação. O diabo que veio para matar, roubar e destruir. A lei de Moisés. A lei de Moisés. Foi dada por Moisés. Mas o amor, que é a lei de Cristo, é o amor. E a verdade, porque aqui está a mentira, que foi anulada hoje, naquele tempo era verdade, mas hoje, se você pregar a lei de Moisés, é mentira, por isso é verdade o Novo Testamento. A lei de Moisés foi boa, que em algum canto, até na graça, Paulo disse que era boa. Naquele tempo, porque mostrava o pecado. E o povo estava debaixo do pecado. Hoje você não está mais debaixo do pecado. Você não precisa mais dessa lei. Essa lei hoje na graça é mentira. Por isso a graça é verdade. Porque se você hoje, no ano 70, pregar a lei de Moisés,
vocês estão debaixo de uma mentira, de uma glória que já foi desvanecida e que já acabou. E se vocês retroceder, lá em Hebreu diz que o meu alma não tem prazer naqueles que retrocedem, que volta para a lei. Igual os Gálatas estavam voltando e os hebreus. Então você está debaixo, volta para a maldição, como as igrejas. Vieram por Cristo, vamos lá. A lei foi dada por Moisés, por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Viu a lei? Veio por Moisés, mas a graça, o amor e a verdade veio por Jesus. Veio por Jesus. O amor. Hoje você está no amor. A lei de Cristo é o amor. Pode ler lá para você ver, em todo canto é o amor. Romanos 5,13. Romanos 5,13. Antes que a lei se é dada, já existia o pecado. Lembra que eu falei para você? Que o Velho Testamento é dividido em duas partes, no pecado e na lei, que é a prova. Antes da lei ser dada, já existia o pecado. Que o pecado... Existia o pecado no mundo, que o pecado foi dado pela queda de Adão. E a lei veio por Moisés. Você viu lá que você acabou de ler? Que a graça, o amor, a graça e a verdade vieram por Cristo. Mas a lei foi dada por Moisés. A lei de Moisés veio para imputar o pecado que já estava no mundo. Porém, quando não existe a lei, Deus não leva em conta o pecado hoje. Hoje não tem mais lei, Deus tirou o pecado para não levar em conta o pecado. Aí a pessoa diz, por que a graça tem licença para pecar? Não, meu amado, não tem licença para pecar. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele não se alega com a morte, nem do ímpio. Então ele tirou a lei, para não ver os seus filhos morrendo debaixo de um pecado. Por isso ele colocou um espírito, não é assim? Que convence o homem, os dele, escolhidos do pecado. Não precisa mais de lei. Mas você, o espírito está contigo na tua cabeça 24 horas. Não faça, não faça. Não precisa de homem, de tutor. Mas está lá, não faça. O pecado não é levado em conta, sem lei. Então, hoje não tem lei, o pecado não é levado em conta. Hoje tudo é lícito. Paulo diz, tudo é lícito. Mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas não pode ser levado por nenhum. Hoje você pode fazer tudo, mas você não pode deixar ser levado. O Espírito Santo diz, não faça, obedeça a voz do Espírito. Você não precisa de estar mais debaixo de uma lei para fazer umas coisas a pulso. Ou não fazer a pulso. Hoje você não precisa de ninguém. É só obedecer a voz do Espírito. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. O pecado não era levado em conta enquanto não existia lei. Hoje não existe lei, o pecado não é levado em conta, mas é punido. Desobedeça a voz do Espírito. Não precisa mais de homem para te humilhar. Não precisa. Vamos lá, Romanos 5, 18 a 21. Romanos 5, 18 a 21. Portanto, assim como um só
pecado, um só pecado, condenou todos os seres humanos. O pecado condenou todos.